Esse é considerado um dos melhores e mais chocantes filmes de guerra já feitos. Para saber o porquê, fica até o final do vídeo. Vá e veja, filme de drama de 1983 da antiga União Soviética, dirigido por Ellen Klimov. Na história, nós acompanhamos a ocupação da Alemanha nazista na Bielorrússia em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Um jovem encontra uma arma do exército e se une à resistência russa, que tenta barrar a invasão dos nazistas no país, porém, ele se perde do grupo e passa a presenciar os eventos brutais da guerra. Eu sou o Caio de Aquino e você está no Sessão Comentada, esse canal onde eu trago críticas de filmes, críticas de série, toda semana. Então se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Eu conheci esse filme recentemente porque ele foi relançado digitalmente numa versão remasterizada e aconteceu um burburinho enorme por ele ser considerado um dos melhores filmes de guerra já feitos pela crítica e tudo mais. Então eu fiquei bem curioso para assistir. E para minha sorte, tinha esse filme para assistir no Belas Artes à la carte, que tá patrocinando esse vídeo. O Belas Artes à la carte é uma plataforma de streaming onde você encontra um catálogo muito diversificado de vários gêneros de filmes, desde filmes clássicos, filmes cult e até filmes internacionais. Então se você tá cansado de filme meia boca em outras plataformas, o Belas Artes à la carte é perfeito pra você, porque tem muito filme diferente e muito filme bom, inclusive esse que eu tô indicando aqui hoje. Se você quiser conhecer a plataforma, pode usar o cupom que eu vou deixar aí na descrição, que você vai ter 50% de desconto no primeiro mês de assinatura no plano mensal. Então não perde essa oportunidade de conhecer o Belas Artes à la carte, porque o cupom é válido por tempo limitado, então corre lá para conhecer. A história de produção desse filme é muito interessante porque ele foi feito na Bielorrússia enquanto ainda existia a União Soviética, lá na década de 80. Então, durante os anos 80, o mundo vivia aí os tempos de Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos, e na época da União Soviética existia o Goskino, que era um órgão da União Soviética que era responsável por toda a produção cinematográfica do estado ali da União Soviética, que incluía Bielorrússia, Rússia e tudo mais. E esse órgão começou lá em 1919, mais ou menos, logo após a Revolução Russa. Então, muitos dos filmes russos aí famosos do cinema que a gente conhece, por exemplo, O Encoraçado Potemkin, que é um filme famosíssimo, eles vieram por conta da aprovação da Goskino, que ao mesmo tempo que censurava alguns tipos de produção, também incentivavam aquelas que eram de acordo com o que eles queriam que fosse dito. E por conta disso, o Vai Ver já teve muita dificuldade de começar a ser produzido, porque o roteiro dele não conseguia ser aprovado por esse órgão censor, pois eles diziam que o filme era realista demais e que por isso mostrava coisas muito ruins da natureza humana e tudo mais. Então levou 8 anos para eles conseguirem produzir o filme, e olha, eles tinham razão, porque esse filme é um filme bem difícil de assistir. Ele retrata esse momento triste da nossa história, mostrando a guerra de uma forma intensa e muito forte. Não de uma forma apelativa visualmente, apesar do filme ter sim algumas cenas que são fortes de ver, mas sim por conta da direção que muitas vezes contempla aqueles acontecimentos de uma forma muito triste e melancólica. E isso deixa o filme com uma atmosfera pesada. Ele é um filme até que longo, ele tem umas 2h30, mas é o tempo necessário para ele construir toda aquela intensidade que ele quer passar da sua mensagem sobre a guerra e sobre o mal que aquilo causa, não só pro lado que eles estão tentando retratar ali, que era o da Bielorrússia, que estava sendo dizimada pelos nazistas naquela época, que queimaram mais de 600 aldeias junto com a população, algo bem horrível, mas também do outro lado, dos alemães que também morriam por conta da guerra, mostrando que, na verdade, o inimigo de todos ali em comum era, na verdade, quem estava no poder, que era o Hitler. Inclusive, esse filme ele foi escrito com o nome de Kill Hitler, ou seja, matar Hitler, mas antes dele ser lançado, eles trocaram o nome. Então, durante essas 2h30 de filme, a gente vai acompanhando esse garoto que queria fazer parte da resistência russa e se perde ali no meio da guerra, e muito do que a gente vai vendo acontecer ali, a gente vê
da visão do garoto. E é interessante como o filme mostra isso de uma forma chocante pra gente, mas ao mesmo tempo mostrando essa inocência do garoto, porque ele é uma criança sozinha no meio da guerra com uma arma na mão. Então a nossa visão como espectador é do ponto de vista de alguém que tá de fora daquela malícia que vem dos adultos que estão envolvidos naquela guerra e que estão em volta daquele personagem. E isso é muito interessante pra gente conseguir ficar imerso naquela trama e enxergar também como aquela criança tá perdendo a sua inocência. Inclusive tem uma simbologia sobre isso no filme que eu acho muito legal, mas que eu vou falar já já. Ele é um filme claramente pesado, mas não é pesado visualmente, não é um filme onde você vai ver muitas coisas grotescas visualmente. Muito pelo contrário, visualmente o filme ele é bem cru assim, no sentido que ele tem uma estética muito realista, com uma filmagem bem natural, e todo o contexto do filme, da situação do personagem, da situação do país naquele momento, daquela opressão dos nazistas e tudo mais, tudo isso faz que muitas das cenas tenham um peso dramático muito maior. E isso é o que choca a gente, é essa sensação de estar no meio daquela situação horrível. E o protagonista desse filme é interpretado pelo ator Alexei Kravchenko, que na época ele tinha só 13 anos, mas que no filme leva a interpretação num nível absurdamente realista. Durante o filme, a gente descobre que o personagem fica surdo por conta de uma bomba, e é muito criativa a forma como o filme utiliza isso para adicionar a essa questão da inocência do garoto, que além dele ser muito novo, dele estar sozinho ali no meio da guerra, ele não consegue ouvir nada do que falam com ele, e por isso ele tem muita dificuldade de entender o que está acontecendo em volta dele. Muitas vezes ele até reage errado a algumas situações ou coisas horríveis que as pessoas estão falando. E para você ter noção, foi usado um hipnotista para preparar o ator para várias cenas, e a gente pode enxergar o porquê desse esforço da direção em vários momentos do filme, como por exemplo na cena onde ele atravessa um lago com lama e ele tá numa espécie de surto ali, tentando encontrar a família dele, e aquela cena causa muito incômodo visualmente pela situação incômoda que a gente vê o personagem, né, por estar no meio da lama ali, mas ao mesmo tempo, pela atuação, a gente consegue sentir a dor do personagem ali pelo que aconteceu com a sua família. E outra coisa que eu achei uma simbologia criativa do filme é essa questão da arma que o protagonista encontra e que ele carrega o tempo todo com ele, mas ele nunca usa a arma, ele nunca dispara ela. Até em momentos que você pensa que talvez ele deveria usar, ele vai lá e esconde a arma, ele tem medo de usar. E isso, claro, porque ele é uma criança segurando uma arma, então ela não tem o preparo psicológico para fazer aquilo, mas o filme faz questão de enfatizar isso dele segurando a arma o tempo todo, para depois ter uma cena muito marcante, que é ele atirando várias vezes em um quadro do Hitler. E isso de deixar todos os disparos da arma para esse momento, deixa uma reflexão muito forte na mensagem do filme, que na minha interpretação pelo menos, seria como se ele estivesse querendo dizer que na verdade o verdadeiro inimigo ali não são aquelas pessoas, aqueles soldados do exército nazista, e sim a pessoa que causou aquilo tudo, que foi o Hitler, que no fim das contas é quem recebe todos aqueles disparos, todo aquele ódio acumulado do personagem. É um filme que eu gostei muito, realmente é um dos filmes de guerra mais marcantes que eu já vi. Ele é muito chocante, com uma mensagem muito intensa e realista, mas nunca de uma forma gratuita. Quem gosta dessa temática de filmes de guerra, ou quem gosta de bons filmes de drama, eu acho que vai e veja, é um filme imperdível para conhecer. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu, vai e veja. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme, e também não deixa de entrar lá no Belas Artes à la carte e aproveitar o cupom de desconto. Aí você já aproveita e assiste o filme aí, se você ainda não assistiu. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo novo, e também manda o canal para seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.